E está começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje vamos colocar aí dos livros à prática novamente, mas hoje falando do livro Building Microservices. E para isso, estamos aqui como sempre com ela, Fernanda Vieira. E aí, Fernandinho, tudo certo? E aí, Champs, e aí, galera? Pois é, tudo certo. Vamos falar sobre microserviço, é um tema que a gente já falou algumas vezes aqui no Entre Chaves, né? Mas eu gosto muito dessa ideia do livro à prática, né? Da gente falar sobre conceitos do livro e como traduzir eles na prática do nosso dia a dia de desenvolvimento de software. Tô animada, bora! Exatamente. Então, para falar disso aí com a gente, trouxemos aqui novamente, né? Já participou muito aqui com a gente, nosso mago aí dos livros, o Cassiano. E aí, Cassiano, tudo certo? E aí, galera? Melhor impossível, né? Primeiro, agradecer por esse convite especial aí. Hoje eu acho que talvez eu esteja um pouco nervoso, mas dê um desconto aí, vou me esforçar para fazer um episódio bem legal. E um detalhe legal é que esse episódio, para mim, ele é um episódio bem especial, porque eu acho que, sem exagero, em todos os podcasts que eu participei, em algum momento eu mencionei esse livro, sabe? E agora tá aqui para falar desse livro, pô. Eu tô zerando os podcasts na minha cabeça aí, mas obrigado por esse convite, tá no podcast mais bravo que a gente tem no Spotify. Opa. E vamos que vamos. O prazer é nosso de receber esse banho de conhecimento aí que você vai dar pra gente, né? Exatamente. Tá doido. Aqui eu só dou um empurrão, vocês são os bravos. Ô, Cassiano, eu acho legal a gente começar a conversa por um ponto que a gente estava até falando em off aqui, né? Que é o porquê que surgiu, por que você acha que surgiu a necessidade da gente estar falando desse tema, onde você vê essa dor nas pessoas de buscar esse conhecimento sobre microserviços e conceituar por alto aí para a gente também o que são, né, os microserviços e sobre o livro também Build Microservices. Bom, então, isso aí já dá pano para manga para a gente conversar bastante, né? O que rola? A nossa área, ela é uma área muito antiga e em um determinado momento ela ficou assim, tipo, a gente criava softwares tão grande que ficava difícil de fazer publicações, né, dar tempo de build. Eu mesmo, por exemplo, uma vez trabalhei num projeto, por incrível que pareça, faz pouco tempo, mas o tempo de build, né, para mim testar minha aplicação demorava 5 minutos, né? Então, desde então que começou a surgir esse problema mais grave, as empresas começaram a adotar formas de diminuir esses problemas de aplicações muito grandes, né? Então, lá por 2009, 2010, a Netflix e a Amazon, que elas foram as principais pioneiras, começaram a falar das ideias que eles tiveram de criar, assim, uma parte menor do sistema deles, né? O microserviço hoje não tem um pai, assim, bem dizer, mas esses foram os principais pioneiros. Então, grandes arquitetos no mundo, como, por exemplo, Martin Fowler, Uncle Bob e principalmente o Sam Newman, que é o escritor desse livro, começaram a pegar esses conceitos, refinar eles e ajudar a galera a implementar eles no mundo real, né? Porque, assim, não é algo fácil, né? E a gente tem que pensar assim, por que o microserviço existe? Ele existe porque tu tem algo grande que tu precisa transformar em pequeno, né? Então, isso aí já vai dar pano para manga, assim, para a gente conversar muito, né? E a importância daí, que tem, assim, no Build Microservices hoje, é o seguinte, se você colocar lá livro de referência para microserviço. Os 2 primeiros livros que vão aparecer são do Sam Newman, onde o primeiro é o volume 1 desse livro que a gente está falando, e o segundo o volume 2, que foi lançado uns 3 anos depois, que foi reflexões que o Sam Newman fez da comunidade após a adoção do primeiro livro. Isso aí serviu, então, de boas práticas para todo mundo, sabe? E eu vou dizer assim, por experiência minha, às vezes que eu não segui as práticas desse livro, eu me arrependi amargamente e eu paguei por causa disso, sabe? Então, hoje eu gosto muito de obedecer o que está lá nesse livro, porque eu vou dizer que é batata, assim, as coisas que tem nele, sabe? É legal que você está falando, então. Então, tem em torno de 15 anos, né, que esse conceito já está no mercado e pessoas e empresas estão aplicando esse conceito na prática. E é muito legal porque, de fato, foi um conceito que se difundiu muito nos últimos anos, assim, né? Todo mundo passou a fazer microserviço. Ficou até uma discussão muito grande de microserviço, é bala de prata, quando que eu uso, quando que eu não uso. Essa discussão já, né, enfim, já aconteceu por muito tempo, né? Mas esse conceito, enfim, é um conceito que hoje eu sinto que está bem mais consolidado e, como você falou, existem muitas boas práticas que o livro fala, mas que a gente já consegue, né, na internet, com a ajuda do GPT, a gente tem com certeza muitas boas práticas que a gente
consolidadas, né, para utilizar microserviços. E aí eu queria ver com você, em relação ao livro, o que você vê que é uma boa prática que você leu no livro e que você consegue ver que isso é uma dor na prática e que você fala assim, não, isso aqui eu preciso implementar na prática. Então, essa aí é a pergunta. Se a gente for falar em bala de prata, essa seria a pergunta bala de prata, tá? Qual o conceito do livro que eu sigo que é mais importante? Que tá lá, por exemplo, por que todo mundo tem que ser esse livro? É esse conceito que eu vou falar agora, que é quando usar o microserviço, né? Por exemplo, primeiro de tudo, a gente tem que saber que o microserviço é um sistema grande fracionado. Então, o que eu tenho que ter primeiro? Eu tenho um sistema grande, né? E o conceito, assim, que para minha surpresa surgiu no livro do microserviço era que eu não posso começar por microserviço. Começar um sistema por microserviço é pedir para mim ter um sistema mais caro. Por quê? Por causa que, supondo que eu queira ter um carro, né? O carro, eu tenho que pagar por esse carro. Se eu quiser um carro muito robusto, eu vou ter que pagar por esse carro muito robusto. E o microserviço é a mesma coisa. Só que agora vamos imaginar o seguinte: eu tenho um MVP, eu preciso comprovar uma tese o mais rápido possível para ver se aquele software funciona. Se eu criar um microserviço, eu não sei se vocês percebem isso, mas às vezes quando a gente tem uma história que é criar a casca de um projeto, a média normalmente dessa história vai ser de pelo menos 2 pontos. E esses 2 pontos, que normalmente se converte ali em 2 dias, na maioria dos casos, são 2 pontos que eu não precisaria ter quando eu tenho um monolito. Por quê? Porque o monolito ele é mais fácil de gestar, de gerir, né? Porque eu consigo rodar um monolito local no meu computador, eu consigo ter uma melhor observabilidade, eu tenho uma só pipeline de release para o meu microserviço, eu não tenho que ter 300 pipelines diferentes, né? E o microserviço não, o microserviço eu já tenho que ter muito mais cuidado, porque muito microserviço não roda nem local na minha máquina, e eu não consigo nem depurar, diferente do monolito que eu consigo depurar. Lógico que o monolito vai ter um monte de problemas, que é os que o microserviço resolve, mas a gente tem que saber o momento de resolver esses problemas. Então, esse é o principal conceito para mim hoje que eu gostei de ter lido o livro por causa disso, né? E aí depois a gente pode até falar mais deles, mas aí entra muitos conceitos como, por exemplo, SRE, teste de unidade, testes de integração, não usar testes de ponta a ponta, né? O que o Hudson Newman diz que é teste ponta a ponta? Vocês veem que a gente já tem pontos muito importantes. Só que aí a gente pensa o seguinte, por exemplo, né, desses conceitos. Vamos supor assim, BDD, né? BDD a gente pode denominar como um tipo de teste de integração. Muitas vezes, principalmente no MVP, eu não tenho cache para colocar BDD no meu projeto. Só que é um requisito muito importante colocar BDD no meu microserviço. Por quê? Porque eu tenho que saber se a integração dele está funcionando, né? Então, primeiro, vale mais a pena colocar o BDD no meu monolito, para quando daí eu fazer a quebra do microserviço, né, pro microserviço, eu vou garantir que vai estar tudo funcionando. Eu tenho mais balas se eu quiser começar pelo monolito, né? Então esse aí é o principal conceito que está lá no livro, que todo mundo deveria ler. O Martin Fowler trouxe esse conceito também, né, de monolith first, né? E aí eu estava até consultando aqui e ele fala que a maioria dos casos de sucesso de microserviços que ele viu começaram com monolitos. E a maioria dos casos em que ele viu começando com microserviços tiveram sérios problemas, assim. E acho que, assim, na minha própria experiência mesmo, é difícil, né, de se fazer microserviços e fazer as separações corretas de domínio e ter as preocupações corretas e cuidar da infraestrutura. É algo complexo mesmo de se fazer e principalmente de se acertar de primeira, assim, né? Então, assim, esse conceito de monolith first, realmente, ele é meio contraditório, né? A gente está falando de construir microserviços e a primeira dica é não faça microserviços, né? Mas parece um caminho mais adequado mesmo, né? Exatamente, assim, né? Isso que de começar com o monolito, você fala um negócio que para mim é o matador do porquê também. É o quanto a gente também não tem tanto domínio de quais serão os domínios. A gente não conhece muito bem ainda aquele produto, aquele nicho, aquele negócio. Talvez, né, na grande maioria dos casos, a gente não conhece tão bem. Então, começar com microserviço parece um tiro no pé, porque talvez você faça mais, às vezes você vai dividir seu código mais do que precisa, né? Às vezes você vai dividir menos do que precisa, enfim. Você provavelmente vai ter retrabalhos
que no futuro, né, você vai precisar rever aquela arquitetura de todo jeito. Então, me parece também, né, como você mesmo falou, de começar com o monolito seja o caminho mais saudável, né, que é o momento que a gente ainda está aprendendo, e é o momento que depois a gente vai estrangulando aos poucos ali aqueles domínios, mas claro, né, também já no monolito tendo um bom encapsulamento, uma boa modularização, uma boa segregação, né, que aí fica até mais fácil no futuro. Exato. É muito boas essas palavras, Fernanda, porque, e as do Champ também, né, que ele falou antes fez total sentido, porque é muito, o pessoal gosta de associar o monolito ao Big Ball of Mud, né, só que, cara, é muito mais fácil você ter o Big Ball of Mud com microserviço do que com o monolito. A questão é que monolito não é o sinônimo de Big Ball of Mud. A questão é que o monolito, ele pode ser, a gente tem que se concentrar e começar fazendo bom monolito. Como, por exemplo, segregar bem o monolito nos contextos, né? Inclusive, o Sam Newman, ele fala disso no livro, né? Ele dá estratégias, inclusive ele cita o próprio Event Storming, né? Que o Event Storming, ele também considera uma peça-chave para tu começar o início de um projeto e ter a divisão dos contextos de forma mais assertiva. Só que a questão é, enquanto está no monolito, tudo é mais barato. E depois existem também, o próprio Sam Newman nos dá isso, são estratégias de migrar o nosso monolito para microserviço, né? Inclusive, ele tem uma boa parte disso no livro, só que também o Sam Newman ele lançou um livro diferente só para falar disso também, que ele dá 200 páginas ali de estratégias para a gente migrar o nosso monolito, seja ele o bom monolito ou o mau monolito. E isso a gente pode até conversar mais para frente, né? Mas o que seria um bom monolito? Né? Um bom monolito é aquele que é fácil de quebrar, tá bem segregado, tem clean architecture, né? Tem TDD, tá tudo certo, e agora ele tá maduro o suficiente para ser quebrado, né? E o principal, ele precisou ser quebrado, né? O bom microserviço, ele começa, então, num bom monolito, né? Tem que estar sem acoplamento, tem que estar bem componentizado ali, fácil de quebrar, né? Para que você consiga construir microserviço no futuro. Exato. E eu acho que o Cassiano também falou uma coisa chave ali na fala dele sobre o custo, né? Do quanto você, quando começa com microserviços, o custo é maior, tanto de desenvolvimento, né? De fato, porque você precisa criar projeto novo, enfim, fazer toda essa, mas quando a parte de infraestrutura também, de criar pipelines, quanto a parte de observabilidade, que é mais difícil mesmo, você rastrear, né, os seus eventos, as suas coisas, né, onde que está o problema, encontrar problemas, tudo isso aumenta a complexidade quando a gente trabalha com microserviços. Então, assim, para mim, eu concordo com você, né, que esse conceito ele é um conceito importantíssimo que talvez é o conceito mais importante aí do livro que você trouxe, que é não começar com microserviços e começar com monolito. Não sei se você lembra, Cassiano, mas a gente participou uma vez de uma sabatina juntos aqui na DTI, né? Aqui na DTI a gente volta e meia faz esse rito de sabatinar soluções que os times estão propondo, com pessoas mais experientes tecnicamente. E aí justamente o time estava propondo uma refatoração de um monolito. E aí eles queriam dividir em vários microserviços de uma vez. O plano deles era esse, né? Eles tinham lá os seus vários domínios dentro do monolito e eles queriam, de cara, dividir, sei lá, em 9 microserviços diferentes. E aí a gente deu uma bandeira vermelha lá para eles, falando assim, não, pelo amor de Deus, vamos organizar o seu monolito primeiro, antes de você pensar em dividir em microserviços. Porque qual que era a dor desse time? Eles tinham dificuldade de encontrar onde que o código estava, eles tinham dificuldade de serem produtivos no código, porque era um código difícil, mal escrito. Como que eles iam dividir esse código em microserviços de forma eficiente, né? Já que o próprio monolito não estava organizado. Entendeu? Então, assim, aí a gente eu me lembro bastante dessa sabatina, da gente falando assim, vamos começar no monolito, refatorando o monolito, e depois a gente vai criar a complexidade toda de ter sistemas distribuídos, né? Que você não quer agora, já que você tem outros problemas primeiro para resolver. Eu acho que faz muito, né, interface com o que a gente está falando de ter um monolito organizado antes de ter um microserviço organizado também, né? E a gente tem boas estratégias para isso, sabe? Até porque nesse próprio exemplo que tu falaste aí, Fernandinha, é interessante porque o Sam Newman, ele fala uma frase que ele diz assim, você fazer uma grande refatoração é a probabilidade alta de ter uma grande decepção.
E, gente, a gente está na época de eficiência digital, ninguém mais quer isso. Hoje todo mundo quer falar de MVP, entendeu? Então pega, quebra um pedacinho aqui pequeno, vê se vai dar certo, se deu certo, já faz outro e assim vai embolando, mas não refaz tudo, pelo amor de Deus. Até porque é difícil um cliente querer pagar isso, né? Não, com certeza. Bom, eu acho que agora a gente falou bastante sobre esse ponto, né, de construir o monolito primeiro, mas eu queria voltar no caso seguinte, né? Vamos supor que a gente está num cenário que a gente já tem isso bem consolidado, a gente quer saber, então, se faz sentido a gente construir microserviços ou não. A gente falou lá no início brevemente sobre dores, né, do que os microserviços vêm para resolver, né? E eu acho que a partir do momento que você tem um monolito ali e surge essa necessidade, essas dores começam a aparecer também, né? Então, queria saber aí, Cassiano, o que você vê aí no livro como dores e o que motiva a gente a realmente ir para a abordagem de microserviços, sabe? Isso, aí eu queria até complementar essa pergunta com um negócio que é assim, né? Qual que é o momento também de quebrar, né? Dado que eu estou construindo um monolito, você falou de algumas dores, são essas dores, então, que eu começo a ver na prática, em produção, que aí eu falo assim, agora chegou a hora. É a hora de quebrar, né? Qual que é esse momento? Chegou o momento. Aquele frio na barriga que o pessoal diz, vamos quebrar. Existem 2 momentos chaves para isso acontecer. Mas os 2 momentos chaves necessitam de um requisito, que é o que a gente acabou de falar, que é o monolito. Mas dando uma breve contextualização, o que a gente vai dizer que é um bom monolito? É um monolito que já está ok na parte de SRE, ou seja, por quê? Por causa que a hora que você quebrar, você não quer que o cliente ligue para você lá e diga assim, ô Cassiano, aqui ó, meu sistema caiu, não sei o que, essa minha serviço não funciona. Não, a gente não quer isso. Então, o SRE ele tem que estar bem configuradinho, porque quando for estourar uma exception, em algum momento isso vai acontecer, não vamos ser inocentes e dizer que a gente vai codar de cara o primeiro sistema perfeito, mas quando cair a primeira exception, a gente tem que receber a notificação que o nosso sistema deu problema. A gente tem que ter o health check configurado, e aí entra o do monolito, porque é mais fácil fazer isso para o monolito que para um monte de microservice de cara, né? Então, eu tô com o meu SRE ok, né? As minhas pipelines estão ok, os meus testes de integração estão ok. Por quê? Por causa que agora eu vou ter que testar um negócio que estava tudo junto e agora eu quebrei. Então eu tenho que garantir que essa mudança, esse desacoplamento que eu fiz, ele não vai quebrar o que já existe, né? Então aí tem 2 momentos. Eu estou com isso aí ok, eu estou pronto para preparar, meu sistema está rodando, então agora eu vou quebrar. Por que eu posso querer quebrar? O primeiro é o mais comum de todos, que é a escalabilidade. Né, o meu sistema, escalar ele de forma horizontal é caro, e replicar, por exemplo, criar 10 pods lá do meu sistema monolito vai ser muito mais caro, porque ele vai conseguir muito mais memória. Então, agora, se eu fiz um bom monolito, lá, por exemplo, usando Clean Architecture, eu vou pegar aquele meu use case lá, ou, por exemplo, uma arquitetura hexagonal, que seja, eu vou pegar aquele meu use case, aquele meu serviço, e vou jogar para um outro pod, num outro projetinho desacoplado, aí eles vão comunicar, talvez, provavelmente por uma fila, né? Vai saber a estratégia que o time vai usar. E aí agora, escalar aquele cara lá vai ser muito mais fácil, né? E lembrando, eu estou levando em consideração que a pessoa que está querendo trabalhar com microserviço, ele já tem a noção que ele vai ter que usar um Kubernetes. Lógico, eu posso usar um Web Service Plane, que ele escala também, mas a questão é que o Kubernetes, nesse cenário, ele é muito mais fácil de trabalhar, né? Existem até Kubernetes com escala, né? Como, por exemplo, o Container Apps e tudo, mas para mim, né, pelo menos nas minhas experiências, o Kubernetes sempre foi uma peça-chave no microserviço, sabe? Então, quebrei, configurei lá que, ó, quando começar, eu não vou nem colocar uma escala fixada. Eu vou colocar assim, ó, a partir do momento que esse container começar a ter 80% da memória consumida ou da CPU consumida, começa a escalar em até 10 réplicas. Se chegou a 10 réplicas e ainda não está dando conta, manda um alerta para mim, porque eu também configurei o meu SR lá, meu Datadog, meu Dynatrace, o meu New Relic, para me alertar sobre isso. Então, esse é o primeiro ponto que eu vou querer migrar para o microserviço. O segundo é assim, eu tenho um monolito muito grande, tá difícil de rodar na máquina dos meus devs já por conta disso, o deploy tá demorando, né, que nem aquele exemplo que eu dei que eu posso querer buildar o meu projeto e demorar 5 minutos, então nesse momento eu posso querer quebrar ele. Talvez esse exato momento até ele não vá chamar de microserviço, né? O Sam Neiman, ele fala que qual o tamanho que o microserviço tem que ser, ele normalmente vai ser o tamanho da cabeça do arquiteto, né? Ou seja, tem que ser algo
que a pessoa que bote o olho nesse microserviço entenda. Só que quando você quebra em contexto, você vai quebrar algo maior. Então, talvez você esteja até abrindo, né? Isso aí aqui é um fora livro agora, né? Porque o Sam Neiman, ele não chega a falar isso, né? Ele fala sobre isso, mas não nessas palavras. Mas aí talvez você está começando a querer entrar numa arquitetura de SOA, né? Que é o software orientado a serviços, né? Então, por que você vai querer fazer isso? Porque assim você reduziu drasticamente, quando você desalocou um contexto, né? Você diminuiu drasticamente o seu tempo de build, né? E aí é por isso que vocês vê como é importante essas questões. Por exemplo, por que eu tenho que ter meus testes funcionando? Porque quando eu fizer essa quebra aí, existe probabilidade que essa quebra vai gerar bugs. Só que eu não quero chegar na produção para eu ver esses bugs. Eu não quero que esses bugs apareçam em produção, né? Então, por isso que é importante. E eu já vi até casos, por exemplo, que o monolito já tentou. Eu mesmo já passei por isso, né? Que eu tentei jogar de cara o monolito, assim, sem ter essas abordagens, como esse retest, e, cara, eu só pensava, cara, eu só quero que isso aqui pare de dar bug, eu não aguento isso aqui dar mais bug, e aí, que nem, por exemplo, quando dava bug lá, eu ia lá no Kubernetes olhar os logs, sendo que aí o microserviço estava replicado em 3 containers diferentes, aí eu tinha que saber qual da porcaria do container estava o maldito log que deu erro. Cara, então por isso que esses papéis, eles são fundamentais aí quando a gente fala de microserviço, sabe? Então, assim, Cassiano, só para, né, para sumarizar esses 2 pontos que você trouxe, né, em relação à prática do que o dev ou do que a pessoa do produto ali está vendo no produto que ela está, né, criando, quando chega esse momento de quebrar, né? E aí, então, você está falando sobre esses 2 fatores, né? Você trouxe aí de escalabilidade, de execução demorada para o dev, e isso a gente vê em alguns efeitos, né? Por exemplo, em relação à escalabilidade, é de fato quando o meu produto ele está caindo muito, ele está tendo muito problema de não estar disponível, porque afinal, sei lá, eu estou com muitas requisições e aí o meu produto não aguenta, né? Justamente porque eu não estou com uma escalabilidade muito bem feita, ou enfim, ou o custo, né, da infraestrutura dele é cara. Né, isso também é uma forma da gente ver o efeito disso na prática, e talvez o microserviço venha com essa, né, para resolver esses efeitos que a gente vê. Mas um outro negócio que eu também entendo, né, que pode ser uma boa estratégia de ir para microserviços, é quando eu quero que esse produto cresça de uma forma muito rápido, né? Depois do meu MVP, a gente já falou, claro, né, de começar com monolito, ter um monolito muito bem estruturado, mas dado que em algum momento eu já provei o valor daquele meu produto e agora eu quero crescer ele muito rápido e eu quero, por exemplo, colocar muitos times trabalhando em cima dele. Uma arquitetura de microserviços, querendo ou não, ela facilita esse tipo de coisa, porque eu posso nomear times para trabalhar em domínios diferentes e eles não vão ter problemas, né, de concorrência de código e tudo mais. Imagina 50 devs trabalhando, né, no mesmo código ali para gerenciar esse repositório é mais complicado. Exatamente. Assim, eu não 50, né, devs, mas eu mesma já trabalhei num monolito grande que tinha bastante gente mexendo. E sempre era uma dificuldade, né? Você vai sempre fazer um merge, tem conflito, porque tem muita gente mexendo. Né, você corre o risco de ter pessoas fazendo coisas semelhantes e ter retrabalho. Então tem que ter uma sincronia muito grande, justamente porque o código é único, né? Então o microserviço, querendo ou não, dá uma vantagem nisso aí. Quando a gente quer que mais de um time trabalhe, né? A gente consegue dividi-los por domínio, por exemplo. Mas eu queria levantar um ponto só sobre o cenário que a gente falou sobre escalabilidade, eu fiquei na dúvida, Cassiano, você tinha comentado até que é mais fácil de escalar e tal. Só que eu acho que a gente já comentou aqui várias vezes que a arquitetura tem muito a ver com a parte financeira, né? Com o custo das coisas, né? E se for parar para pensar, né, um monolito talvez seja mais fácil de escalar, porque você só vai colocando a melhor máquina de todas e mais instâncias e tudo bem, né? Mas com a abordagem de microserviços, você consegue escalar somente aquilo que tem que ser escalado, né? Vamos supor, tem uma funcionalidade específica que está recebendo mais requisições, eu quero escalar aquilo, né? E não tudo junto. Isso fica mais barato também, né? O microserviço é uma solução que para a gente compensa mais financeiramente do que eu só ir escalando ali meu monolito mais e mais e mais? Então, boa pergunta, tá?
E isso aí volta no momento, esse inclusive é uma métrica para a gente pensar se a gente tem que quebrar ou não o nosso microserviço não. Porque, por exemplo, hoje, né, pensando que a gente vai usar um Kubernetes, o preço mais barato dele vai estar ali na casa dos 200, 300 reais, né? Enquanto uma instância da AppService vai estar ali na casa dos 100, né? Então, tu vê que é mais barato um AppService. A questão é que daqui a pouco o meu monolito ele vai ficar muito grande, né? E eu vou ter que aumentar a infraestrutura no AppService. Quando, na verdade, valeria muito mais a pena eu pegar, simplesmente quebrar ele em partes, né? Até juntando com esse ponto que a Fernanda comentou, ela falou algo muito interessante que reflete não só na arquitetura de um projeto como um todo, mas até nos códigos, né? Quando por exemplo, quando a gente olha aquela classe que tem 1000 linhas, a gente olha para ela e diz assim, essa classe tem responsabilidade demais, provavelmente ela poderia ser quebrada. Quando eu tenho muita gente trabalhando no mesmo projeto, significa no mesmo software, né, na mesma DLL, existe provavelmente a probabilidade de que aquele software faz coisa demais. Então, provavelmente ele poderia até ser quebrado pelos contextos dele. Por exemplo, vamos pensar assim que eu tenho um sistema que é hospitalar, tá, hipotético, e aí eu vou ter lá o meu contexto de enfermagem, que vai ser grande pra caramba, então eu posso ter uma galera lá trabalhando só no monolito da enfermagem, enquanto eu tenho gente trabalhando no monolito do financeiro, entende? Porque isso aí, depois, esses dois contextos podem gerar quebras também, né? Vamos pensar, a gente está falando de escalabilidade, né? A escalabilidade, ela não vai entrar somente por causa do tamanho, né? Ele vai entrar às vezes porque, por exemplo, eu tenho uma única tela, vamos falar, por exemplo, o caso mais clássico de todos, né? Que é o e-commerce. O e-commerce lá, o catálogo dele vai ser muito mais acessado que provavelmente a venda, o back-office dele. Então, em vez de eu escalar em 10 instâncias do meu e-commerce todo, eu escalo só o catálogo, né? E não só isso, né? Agora, vindo para um problema que eu mesmo passei, foi que uma vez eu tinha um sistema que ele tinha que fazer um cálculo muito grande, né? Ele tinha que pegar tempos de exames e tudo mais, juntar um cálculo e dar o resultado de quando tinha que se fazer exames de novo. Cara, aquilo lá, como monolito, era muito caro, né? A melhor abordagem para aquilo lá foi pegar e escalar, separar aquilo lá, criar um banco de dados único, porque esse cálculo ele era grande e onerava o banco de dados. E quando esse cálculo acontecia, o banco de dados para todo o resto do sistema ficava lento. Então, o que tinha que ser feito? Aquele microserviço ele tinha uma instância do MongoDB que guardava as informações só para ele, e quando ele tinha que fazer esse banco de dados, ele onerava só aquele MongoDB, entende? Então, tu vê que cálculos, faturamento é uma coisa também que a gente tive que passar por escalabilidade, porque o cálculo de faturamento era um cálculo oneroso, né? Então, são esses pontos que a gente olha que, pô, cara, isso aqui que eu tenho que escalar. E o que eu tenho que quebrar? Muitas vezes a gente pensa, não, eu só tenho que quebrar em contexto de domínio. Não, você tem que quebrar aquele endpoint, aquela parte que está sendo muito usada, né? Interessante. E aí a forma de quebrar, né? Você estava falando aí por domínio, o Event Storming é uma boa dinâmica, né? Para descobrir essas formas, esses domínios de quebrar um monolito? O Event Storm é uma forma excelente para fazer isso. Por causa que o Event Storm, primeiro que ele é uma linguagem neutra entre o arquiteto e o PO, né? Então, por exemplo, o PO ele vai conversar lá, o teu cliente vai conversar, vai entender o que o teu software é, e depois que ele passou todos os requisitos, o próprio arquiteto vai olhar lá e vai dizer, aqui, ó, então estes eventos que ocorrem dentro do nosso software, eles estão dentro deste contexto. Esses eventos estão neste contexto. E aí tu vai olhar para os contextos, vai dizer, então esses contextos vão ter estas raízes de agregação, né? Vão ter essas políticas. Então o Event Storm aí, ele cai como uma luva para resolver esse problema de contexto de domínio, né? Legal. E aí você falou uma outra coisa que eu também lembrei de um caso aqui, que foi da execução demorada, né? De demorar para compilar, né? De demorar até para fazer deploy também. E nesse monolito que eu trabalhei tinha uma outra, além, né, dessas duas coisas que demoravam, a suíte de testes também demorava muito porque eram testes de integração. E aí demorava assim 1 hora para rodar os testes. Não eram bem integração completamente. Algumas coisas eram mocadas e tal, mas eram os testes que a gente conseguia fazer, porque a gente não conseguia fazer teste unitário, porque as coisas não eram tão bem desacopladas para a gente conseguir fazer testes unitários. Então, a gente optou por fazermos testes de integração. Então, o teste que era o teste do dia a dia do desenvolvedor, como se fosse assim,
que ele executava era um teste de integração e demorava 1 hora. Então, assim, esse foi um outro, né? Foi um outro gatilho para tentar começar a migrar para microserviços, nesse meu caso. Foi um outro gatilho, né? Para além da escalabilidade. Mas foi essa demora também, não só de compilação, não só de deploy, mas também de execução da suíte de testes, né? Que realmente demorava muito. E só complementando com outro cenário também que eu passei, e que acaba que essa quebra, muitas vezes, ela vem para beneficiar o desenvolvedor, como se fosse assim, né? E isso é algo difícil de se vender, digamos assim, né? Sim. Poxa, eu preciso quebrar esse microserviço aqui. Por quê? Porque o meu build vai ficar mais rápido. A pessoa de produto ali vai olhar e falar, mas o que eu tenho a ver com isso, né? O que é isso? O que isso vai impactar? Só que, assim, numa experiência que eu já tive, a gente realmente conseguiu otimizar o build muito, 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 de 1 hora para 10 minutos, assim, o build deploy da aplicação, tanto local quanto na nuvem. E aí você consegue metrificar isso e medir o antes e depois, o quanto que você demorava para entregar uma atividade e o quanto que você demora depois. Então, assim, o custo disso para o produto e o benefício disso que parece ser para o dev, na verdade, ele é muito mais para o sistema como um todo, né? Totalmente, concordo 100%. Com certeza. Assim, concordo 100%. E eu acho que não só esse tempo direto, né, de só assim, agora eu estou aguardando porque eu estou esperando compilar ou estou esperando fazer o meu deploy, mas eu acho que até a troca de contexto também é um negócio que atrapalha, porque querendo ou não, um build que demora 1 minuto e um build que demora meia hora, você na hora que vai rodar, você já nem lembra o que você estava testando, você já nem lembra o que você queria com aquela compilação, sabe assim? Então eu acho que até essa troca de contexto atrapalha na produtividade. Então, querendo ou não, melhorar essas métricas aí para o dev, ela gera com certeza, né, uma melhora na entrega, uma diminuição de lead time, né, um aumento de capacidade e um aumento de produtividade na consequência. Uma vez eu tive esse problema de um software também que ele estava começando a ficar com o build demorado, e eu tive a primeira coisa que me apareceu foi exatamente essa questão que o Champs comentou, sabe? Tipo, o dono do produto, no caso era diretamente o cliente, ele falou, tá, mas isso aí tu vê, né, Cassiano, que eu não vou ter um lucro diminuindo o tempo que tu demora para desenvolver, que tu demora para buildar a tua aplicação. Eu falei, olha, diretamente, realmente não vai ter um lucro. Só que, o que acontece? Dessa forma, eu vou codar cada vez mais devagar. E eu codando cada vez mais devagar, o meu projeto vai ser cada vez mais caro, porque tu, como cliente, precisa pagar pela hora que eu estou alocado, né? E agora, se eu, em menos tempo, te desenvolver mais, automaticamente eu vou estar te entregando mais em menos tempo, ou seja, teu dinheiro vai estar sendo mais valorizado. Tu vai estar ganhando no final, por exemplo, um projeto que pagaria 6 meses, tu vai pagar só 3. Né? Isso, na verdade, é o core do design e arquitetura de software, né? Por que a gente implementa DDD se a gente sabe que o start com o DDD é mais devagar, né? E aí, isso é um ponto importante da gente saber vender, né? Por causa que realmente é comum a gente ouvir essa frase, mas eu não tenho benefício, por exemplo, com cliente arquiteto, né? Só que, na verdade, tá aí o benefício, né? Que a gente consegue vender. E medir isso é importantíssimo, né? A gente conseguir mostrar isso em números é convencer qualquer, né, PO mais cético aí em relação a esse tema. E aí, Cassiano, você também falou um negócio que eu fiquei curiosa de como que o livro do Building Microservices trata, que é a parte de banco de dados em relação a microserviço, né? Nessa migração. Quando eu tenho um monolito, quando eu migro para um microserviço, muitas vezes o banco de dados também é um banco de dados monolítico, né? Também é um banco de dados que atende a muitos domínios, atende, né, enfim, com muitas tabelas e muitos registros. E aí, o que o livro fala e o que a sua prática e sua experiência fala sobre esse tema? Boa. O que rola? O melhor de todos é tu migrar o banco de dados já junto com a aplicação. Mas nem sempre a gente tem essa opção, até porque às vezes a gente consegue a liberação de migrar o aplicativo, mas o banco de dados ninguém pode encostar porque é de outra equipe, né? Tipo, pelo menos não pode mudar, pode até criar tabela, tudo mais, não pode encostar, entende? Tem que estar lá. E aí, Senilma nos dá ideias para isso, né? Primeiro, lógico, pensando em migrar aplicativo, assim, a gente vai colocar lá uma estratégia de Triangular Free Partner, né? Alguma coisa assim.
E segundo, daí agora, por exemplo, preciso dos dados sejam acoplados dessa forma. A primeira forma é simplesmente pegar e recriar uma tabela, sabe? Não teria necessariamente um problema, uma vez que a gente pensa que em contextos delimitados, a mesma entidade pode ser representada de forma diferente, mas se a gente não quiser fazer essa redundância também, a gente pode trabalhar com views de banco de dados, né? Essa é uma estratégia que o Senilman ele fala bastante, por causa que no pior das hipóteses, enquanto tu vai fazer a migração do teu dado, se tu puder fazer ela, a view do banco de dados pode te ajudar pelo menos a entender o teu contexto, ou preparar aquele dado da forma que aquele microserviço precisa, né? A questão é, por exemplo, enquanto, por exemplo, se tu tentar resolver um problema de escalabilidade, mas não lembrar de resolver o teu problema de custo, por exemplo, porque às vezes teu gargalo não é só da aplicação, às vezes teu gargalo está no banco de dados. Às vezes não precisa nem quebrar a tua aplicação, às vezes pode quebrar teu banco de dados, né? Uma vez que está bem segregado em contextos. Inclusive, isso aconteceu uma vez na prática, né? Tipo, eu trabalhei numa aplicação que ela já era quebrada em microserviços e tal, tinha vários pods e tal, um Kubernetes mega foda, só que chegava num microserviço específico bem pequenininho e ele não aguentava mais de 100 requisição. Por quê? Por causa que ele estava lá numa instância do Cosmos, que essa instância do Cosmos não aguentava. Tinha que ou melhorar aquela consulta, ou tinha que pegar e tinha que aumentar a capacidade daquele Cosmos, sabe? Ele tinha que aguentar muita coisa, era uma coisa que não podia cachear nem nada, né? Então, é uma das formas que a gente tem aí para começar a fazer essa migração aí. E isso que você levantou é interessante, né? Porque os ganhos, igual a gente falou que as dores são diferentes, né? Então os ganhos aí vão ser diferentes também. Então a gente tem que saber identificar bem qual é a nossa dor, o que a gente está querendo solucionar com o microserviço, para a gente poder implementar da forma correta, né? Não adianta você ter uma aplicação que o grande problema é o gargalo no banco de dados, você constrói um microserviço que vai continuar plugado no mesmo servidor e gargalando da mesma forma, com a mesma quantidade de requisições, e que você ainda não consegue escalar esse banco à parte. Então, assim, é um processo decisivo mesmo, né, na escolha. E eu acho essa parte do banco uma parte tão complexa, porque justamente, normalmente, né, você tem um banco que é um banco único, no mesmo servidor e tudo mais, e normalmente ele também não atende só uma aplicação, ele atende várias, né? E aí na hora que você vai migrar, aí você precisa pensar, né, como eu vou fazer isso? Eu vou, sei lá, eu vou extrair esse domínio aqui de cliente, por exemplo, do meu banco para um outro banco. Mas e aí? Aí como é que eu vou fazer? Eu vou sincronizar todas as aplicações para consumir desse novo banco, ou eu vou ter que sincronizar os meus dados do meu banco novo com o meu banco antigo? Como que eu vou fazer isso? Ou qual que vai ser, né? Qual que vai ser a minha estratégia de sincronia? Sempre, eu acho que é um assunto sempre delicado quando a gente fala de migração, essa parte do banco de dados, né? Eu acho que essa dúvida que você levantou é uma dúvida que muita gente deve ter, sabe? Né, como sincronizar os dados. Eu mesmo já tive em determinado momento, uma vez queria fazer uma abordagem CQRS bem implementada, não sabia como sincronizar o dado de uma forma eficiente, né? Mas, bom, resolvendo já, o importante é quando a gente está caindo numa parte de microserviço, né, por exemplo, eu mudei o banco de dados, né? O que eu faço com ele agora? Eu tenho um banco de dados novo, o modelo que eu preciso, mas ele não tem dados, né? O meu dado está no banco de dados antigo. A primeira estratégia, isso foram coisas que eu mesmo já usei, tá? É pegar e dar uma carga naquele banco de dados novo, sabe? E a partir desse momento, que aquele banco de dados está carregado com os dados no modelo que tu precisa, fazer uma comunicação entre filas, né? E aí a fila que você vai usar depende, sabe? Por exemplo, se você usa muito, muito, muito dado, você vai ter que colocar um Kafka lá. Mas agora, se está mais de boa, digamos assim, você pode colocar um RabbitMQ, um Service Bus, algum serviço, né, de mensageria que vai atender naquele momento. E aí o que tu faz, né? É muito legal quando a gente tem uma fila, assim, cara, isso é legal, é uma das coisas mais legais, assim, do microserviço, sabe? Dá para fazer no monolito também, mas, tipo, essa ideia nasceu muito quando popularizou o microserviço. Que é o seguinte, cadastrei um negócio, esse meu negócio vai mandar uma mensagem lá para um tópico, né? Lá para uma fila. E quem está inscrito naquela fila vai pegar aquela mensagem e vai adequar para o seu contexto. Então, isso é bacana, porque vamos supor assim que eu tenho um e-commerce lá, tenho um back-office, eu tenho pagamento, catálogo e carrinho que depende daquele produto cadastrado. O back-office cadastrou, né, o meu produto, lançou para a fila. Quem quiser pegar aquilo naquele momento vai estar cadastrado na minha fila. E aí ele vai sincronizar a base dele, né, e vão ser bases desacopladas. E aí, por exemplo, se você usa um Kafka da vida, né, que você perdeu aquele serviço, alguma coisa,
você precisa criar, por exemplo, um microserviço novo que nunca pegou, você tem um histórico ali de um determinado tempo que você pode configurar, e quando ele conectar a primeira vez, ele ainda vai conseguir puxar todos aqueles microserviços. Aqueles eventos que foram postados lá. Então é bem da hora isso aí. Eu só me questiono mais uma coisa de novo, né? Beleza, eu vou quebrar ali microserviços, vou separar minhas bases, vou fazer um serviço ali de tópicos para eu consumir, continuar atualizando as bases e tal. Tudo isso é mais infraestrutura, mais complexidade e mais custo também, né? Então, de novo, a gente cai naquela situação em que a gente tem que fazer a conta de padeiro lá para ver se realmente é algo que vai valer a pena financeiramente ou se, de repente, não tendo os problemas de tempo de build e de manutenção num bom monolito, vale a pena só escalar o mesmo monolito, por exemplo, né? Porque nisso tudo a gente está agregando, inclusive, em custo também, né? Então, complexidade e custo, né? As duas coisas mesmo. Exato. Então, essa conta tem que ser refeita, né? Não adianta eu migrar para o microserviço, ficar mais complexo, mais caro, né? Mais difícil de dar manutenção ali, porque as pessoas vão ter que entender ele com tecnologias diferentes, os times vão ter que estar preparados para lidar com coisas diferentes. E aí seria algo que viria para trazer uma vantagem e acaba indo para o lado oposto, né? Poxa, aí você levantou um ponto também que é bem da hora, Champs, que voltando, né, à ideia lá do monolito, inclusive esse é um dos pontos fortes que está no livro, que é a parte do Domain Driven Design, né? O monolito, em teoria, de acordo com na cabeça sem nenhuma, não faria sentido ter microserviço sem ter DDD, sabe? Então esse é um requisito. E aí tem um ponto que é legal, que a gente pensa assim, poxa, será que é só quando o microserviço entrar que eu vou colocar o RabbitMQ lá? Sabe? Lógico, provavelmente vá. Só que você já pode trabalhar com mensageria e evento. Por quê? Porque hoje a gente tem bibliotecas que trabalham com eventos em memória. Inclusive, lá no livro do Clean Architecture, o Uncle Bob ele fala para nós que a ideal é que os serviços eles consigam trabalhar de forma mais independente possível. E a forma mais independente possível, é eventos em memória. Né? Então, quando você for colocar lá, agora eu não quero ter um custo de migrar para o microserviço, eu quero fazer uma migração eficiente, eu tiro essa minha fila em memória e coloco a minha fila em infraestrutura. E aí que entra a Clean Architecture, arquitetura hexagonal, pelo menos pela parte do adapter, né? Você só vai mudar o adapter. Agora eu não vou usar o adapter de memória, agora eu vou usar o adapter de infraestrutura. E a tua aplicação não vai ver absolutamente nada. Né? Então isso é bem da hora. E reflete em custo, logicamente, né? Eu estava pensando num negócio aqui, porque o livro, né, o Building Microservices, ele foi publicado a primeira vez em 2015, eu estava até consultando aqui. E como eu falei no início, né, você inclusive mencionou que é uma estratégia que é utilizada por algumas empresas grandes, empresas desde 2009. Esse livro veio em 2015 e agora a gente está em 2024, em que a gente já aprendeu muito sobre microserviço. Você vê na sua experiência alguma coisa que ou que o livro escreveu e não se aplica tão bem hoje, ou que foi atualizada do que o livro, né, enfim, recomenda? Veja. Tem uma ferramenta que o Sam Newman ele apostou muito que ia dar certo no livro, que, se eu não me engano, ela chamava Honey, Combi, Romeo, alguma coisa assim, sabe? E ele cita muito ela no livro, é engraçado porque ele dizia, porque essa ferramenta aqui é o futuro, ela vai vingar, e até hoje eu nunca vi ninguém nem sequer citar essa ferramenta. Como é que ela chama? Vamos Outro até para ponto pesquisar também, aqui, como é que ela chama? cara, Romeo, Honey, alguma coisa assim, sabe? Acho que era Romeo, deixa eu ver aqui, mas era algo assim, sabe? Então isso foi um ponto. Outro ponto também que aconteceu no livro que foi engraçado é que quando ele fala dos repositórios de um monolito, né, como se separa, ele fala especificamente de separar os repositórios por causa da pipeline, né? Só que hoje a gente tem recurso, eu não sei se na época que ele escreveu o livro já era assim, né? Porque eu não mexo tanto tempo assim com pipeline, mas desde que eu conheci as pipelines eu consigo segregar, por exemplo, eu posso fazer um monorepo e quando cair uma modificação no diretório X, eu starto a pipeline X, né? E quando cair, então isso aí foi um ponto que seguindo as ideias do Senilmo no livro ali, a pessoa vai encher o saco de criar repositório, sabe? Eu hoje, na verdade, o mínimo de repositório que eu puder criar, eu crio, sabe? Porque quanto menos coisa para mim cuidar, menos trabalho eu vou ter, né? Então esse é um ponto interessante, assim, que rolou no livro, sabe? É interessante esse ponto aí do monorepo, né? Realmente dá para fazer isso aí que você falou hoje bem tranquilo, né? Eu particularmente hoje eu já não criaria mais muitos repositórios.
E tem ponto também no livro, assim, que eu talvez senti um pouco de falta, que foi, por exemplo, da parte de autenticação de microserviços, né? Porque, por exemplo, a gente tem ferramentas já consolidadas, inclusive gratuitas, né? E hoje, na verdade, está muito em alta, né? A gente ter autenticação com a Microsoft, ou alguma forma que a gente possa ter um tipo de autenticação que use o Auth2 com o OpenID Connect, né? Então, isso, ele só fala da importância de JWT, cita um pouquinho de Auth2 e Open Connect e ponto, né? Só que hoje, na verdade, quando a gente entra em microserviços, e se a gente tiver liberdade, um dos recursos bem legal de trabalhar é o Keycloak, né? O Keycloak, ele é uma ferramenta da CNCF, né? Ou seja, ela é open source lá e mantida pela mesma empresa que mantém o Kubernetes. E ela é muito boa para te gestar o microserviço e principalmente não ter que recriar a tua autenticação, sabe? Você aproveita uma autenticação bem da hora lá e ela te ajuda nisso, já coloca o Google, Facebook, Microsoft, que você quiser, você pode conectar ele para o Microsoft Active Directory. É muito da hora. E isso eu senti falta de ter no livro, assim, sabe? E é um ponto bem importante, né, em microserviço, porque é um microserviço comunicando com o outro, é um front que se conecta num lugar, que acessa outra coisa, é um serviço que só pode ser acessado por permissões X. Então é um ponto bem relevante mesmo na hora de implementar, né? Ah, demais. E, inclusive, ele até fala de alguns pontos, sabe? Por exemplo, ele fala da segurança, ele não falou da autenticação, mas ele fala da segurança, por exemplo, que, por exemplo, é interessante, existem duas abordagens, né, que, digamos assim, uma é tu ter totalmente aberto e seguro que nunca vai dar nada, pode confiar em todo mundo e daí tu vai deixar tudo público, por exemplo. E existe aquela que tu é extremamente crítico e tem medo de tudo e aí tu vai gerar algo caro por colocar tanta segurança e tu não implementa mais feature nenhuma, né? Então é interessante mesmo ele fala que é importante a gente ter esse meio termo, que nem, por exemplo, é importante a gente deixar o nosso Kubernetes com private endpoint, né, liberar um BFF, por exemplo, para ele, liberar, por exemplo, dizer quais serviços podem comunicar um com o outro, por quê? Por causa que a invasão ela é muito mais perigosa quando ela vem de dentro. Então não adianta, às vezes, eu tenho um Kubernetes lá privado, mas eu tenho um pod que tem uma brecha de vulnerabilidade que me dá acesso ao sistema operacional do pod. Né? Porque o que acontece? Não sei se vocês conheceram o WordPress, mas o WordPress ele tinha brechas de vulnerabilidades muito grandes, a nível de realmente você conseguir fazer um SSH lá na máquina do WordPress. Então, imagina se você deixou tudo privado assim, e o cara conseguiu fazer um ataque desse. Então é muito importante você dizer assim, lá no Kubernetes, aqui ó, pod X, tu só pode acessar BFF, ou tu não pode acessar outra coisa. Então são requisitos de segurança que são importantes ter no Kubernetes. Né? Não só no Kubernetes, mas no microserviço em si, são coisas que a gente tem que pensar, porque o Newman é muito legal, o que ele diz isso não pode acontecer, isso em algum momento vai acontecer. E isso é legal porque quando a gente está mais de 3 anos no mesmo projeto, a gente já vê de tudo que aconteceu de errado naquele projeto, sabe? Por hoje, né? Por hoje é Pelo só, tema pessoal. de hoje é só. Então, eu queria agradecer o Cassiano, nosso convidado de honra hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço, cara. Você sempre faz minha tarde mais feliz quando vocês me convidam para estar aqui. Eu sei que eu falo sempre isso, mas eu não posso sair daqui sem falar isso pra vocês. Que fofo. Vocês moram no meu coração. Bem isso. Então é isso. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.